Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje temos mais um vídeo para a playlist de Sistema Nervoso. Hoje veremos a irrigação do Sistema Nervoso Central. Nessa aula, vocês terão a base anatômica prática para compreender em nível acadêmico os vários tipos de acidentes vasculares encefálicos, os famosos AVEs. Combinado? Vamos começar? Pessoal, vamos começar aqui o nosso estudo sobre a irrigação do sistema nervoso central. Eu falo da irrigação porque ela tem uma aplicação direta, com a prática clínica quando se pensa em acidentes vasculares encefálicos. A maior parte das lesões vasculares são lesões arteriais, por isso, nesse vídeo eu dou uma ênfase à importância das artérias das principais artérias que vão irrigar o sistema nervoso central. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. A gente vai ver em nível acadêmico, ou seja, um nível mais básico, quais são as principais artérias que contribuem para a irrigação do sistema nervoso central. Lembrando que é importante, além desses vasos, as artérias, as veias também são importantes. No momento posterior, a gente fala sobre as veias. Bom, pessoal, vocês estão vendo uma visão inferior do crânio, porque eu quero mostrar por onde entram as duas principais artérias que vão contribuir com a irrigação do sistema nervoso central. As duas principais artérias que vão entrar no nosso crânio e vão contribuir com a irrigação do sistema nervoso central são as artérias carótida interna e as artérias vertebrais, que depois que vão entrar no crânio vão formar a artéria basilar. E aí a gente tem esses dois grandes sistemas que vão contribuir com a irrigação do nosso sistema nervoso central, o sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar. Então, eu vou mostrar primeiro aqui por onde entra o sistema carotídeo, que é através da carótida interna. Então, vocês estão vendo aqui o processo estiloide. Eu tenho sempre esse bizu que medialmente ao processo estiloide. Você vai ver dois acidentes, tá? Então, aqui, o processo estiloide foi fraturado, mas dá para ver que tem dois acidentes medialmente. Você tem um que é o forame jugular, tá? Que aqui vai descer a veia jugular interna, que é importante para a vascularização, tá? E um pouquinho mais anterior, aí você vai encontrar aqui, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, aqui, o canal carótico. Tá dando para ver aí? Canal carótico? Muito bem. Então, a gente tem, o forame jugular, processo estiloide, medialmente o forame jugular, um pouquinho mais para trás, posterior, e um pouquinho mais para frente, o canal carótido, que é por onde entra a carótida interna. E as duas vertebrais vão entrar por esse grande forame, que é o forame magno. Depois que entram as artérias vertebrais pelo forame magno, aí você vai ter a junção delas para formar a artéria basilar, tá bom? Então vejam, vou agora girar para que vocês vejam aqui o nosso encéfalo, Quando a gente faz a extração do encéfalo, daqui a pouco eu falo um pouco mais dele, a gente vê a base do crânio. E eu tinha dito lá para vocês, embaixo, que aqui era o canal carótico, tá? Então vou tentar, aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo. Eu ia tentar colocar o meu alfinete aqui, mas ele é muito fino. Deixa eu ver se eu consigo com a outra pinça. Eu acho que aqui, pronto. Vocês estão vendo aí a pinça? Olha aqui. Então eu estou colocando, pessoal, o canal carótico, tá? Estou colocando uma pinça para que vocês vejam que a artéria carótida interna ela vai entrar por aqui, tá certo? Vai entrar. E quando ela penetra nessa parte do osso temporal, logo quando entra pelo canal carótico, como é na parte petrosa, então ela vai ser a parte petrosa da carótida interna. A parte que veio antes de entrar no osso temporal, antes de entrar no crânio, a parte que estava no pescoço, é a parte cervical da carótida interna. Então a gente tem parte cervical,
parte petrosa, aí ela chega aqui, ó, do lado, ao lado, né? Lateralmente a célula turca. Aqui vai ter um seio importante, um seio venoso, que é o seio cavernoso. Então aqui vai ser a parte cavernosa e depois ela vai subir aqui como parte cerebral. Depois que ela faz um S, ela faz uma curva, né? Nessa curva ela emite um ramo que vai lá para a órbita, que é a artéria oftálmica. E aí, quando ela vem aqui para cima, né? Logo aqui atrás, um pouco atrás do posterior ao canal óptico, aí ela vai chegar na sua parte cerebral. E é aqui, pessoal, na hora que a gente retira o encéfalo, é aqui que a gente vai seccionar. Então, toda vez que eu faço uma extração de encéfalo, eu secciono aqui a parte cerebral da carótide interna, tá certo? Então, é isso que eu vou mostrar a vocês agora. Vocês já vão ver aquele cérebro que eu tinha dito, né, que houve a extração. E aqui é a carótide interna, tá? Carótide interna esquerda. É muito fácil de achar ela. Vocês não viram ali que ela estava muito próxima do canal óptico? É porque está muito próxima do nervo óptico. Olha aqui os dois nervos ópticos. Então, para achar a carótide interna, eu sempre falo para meus alunos acharem o nervo óptico. Quer achar a carótide interna, acha o nervo óptico. Quer achar o nervo óptico, acha a carótide interna. Tá certo? Deixa eu ver aqui os ramos. Vejam só, pessoal, a carótide interna, ela tem 4 principais ramos. Deixa eu virar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Assim fica mais fácil para vocês. Essa aqui é a carótide interna, tá? Que eu falei que seccionei ali a parte cerebral. Da parte cerebral da carótide interna, vão sair quatro ramos principais. Eu diria que são os principais. Bom, o primeiro, tá? É esse aqui, ó. Então, aproxima aí para vocês verem. Eu vou colocar ele aqui para cima. Estão vendo aqui? Esse ramo aqui, que se comunica com essa artéria que eu vou levantar aqui. Estão vendo aqui? Essa artéria aqui, que não é essa aqui é a cerebelar superior. Essa aqui é a cerebral posterior. E se comunicando com a cerebral posterior, a carótide interna tem aproxima mais aí, tem a comunicante posterior, tá? Então, de novo, olha aqui, ó, subi as duas. Estão vendo que tem duas aí? Então, essa primeira é a cerebelar superior e a segunda é a cerebral posterior, que se comunica com a carótide interna através da comunicante posterior. Tá aqui, ó, comunicante posterior. E estão vendo que, continuando, ainda tem mais um ramo aqui, ó. Estão vendo aí? Esse ramo é a corióide anterior, tá? Um outro importante ramo da carótide interna, a corióide anterior. Aí vejam que agora um grande, importante ramo aqui indo para a face lateral dos hemisférios, né? No caso aqui do hemisfério esquerdo, esse ramo aqui, esse aqui, é a cerebral média, muito importante, a artéria cerebral média. E veja que a carótide interna emite um outro ramo, que vejam, vai para o meio, vai para a face medial, tá aqui, esse ramo, vai aqui para o meio, formar a artéria cerebral anterior, tá? Olha aqui, a artéria cerebral anterior, que vai se unir à artéria cerebral anterior do outro lado, aqui no meio, ó, pela artéria comunicante anterior. Tudo bem? Pegou aí? Artéria comunicante anterior aqui no meio. Essa artéria comunicante vai comunicar as artérias cerebrais anterior esquerda e a direita que está aqui. E veja que ela tem uma parte... Aqui foi seccionada um pouco, tá? Foi seccionada aqui do outro lado, né? Não dá para ver aqui a artéria cerebral anterior do outro lado, mas aqui desse lado esquerdo dá para ver a parte pré-comunicante da artéria cerebral anterior e a parte pós-comunicante da artéria cerebral anterior. Ponto de referência para ser pré e pós-comunicante é a artéria comunicante anterior. Então aqui a parte pós-comunicante e aqui a parte pré-comunicante da artéria cerebral anterior.
tá certo? Então, esses, pessoal, são os principais ramos da artéria carótida interna, do sistema carotídeo, tá? Eu vou passar para vocês agora uma tabela, né? Uma imagem também, mostrando quais são os territórios de irrigação dessas artérias, das principais artérias que eu citei agora do sistema carotídeo, combinado? Então fica ligado aí. Pessoal, voltando aqui, vejam que finalizamos, né? Nosso sistema carotídeo, vocês viram aí, identificaram quais são as principais artérias, ramos, né, do sistema carotídeo e viram o que elas vão irrigar, né? Os territórios de irrigação. Então, agora a gente pode ir para o sistema vértebro-basilar, tá bom? Fica ligado. Pessoal, eu vou utilizar essa mesma peça aqui para mostrar o sistema vértebro-basilar. E por que ele é chamado de sistema vértebro-basilar? Porque ele tem, né, as duas artérias vertebrais como o início, né, desse sistema que vai levar um sangue para uma parte do nosso encéfalo, para irrigar uma parte do nosso encéfalo, e se coloca a basilar porque a basilar é a artéria que vai convergir, né, que vai direcionar, né, boa parte, né, do sangue para essas partes do nosso sistema nervoso central. Por isso que é chamado de sistema vértebro-basilar. Vocês viram que a vertebral ela entra, né, pelo forame magno, tá? Porém, antes ela também tem, né, uma parte que está relacionada ao pescoço, que é a parte cervical. A gente não tem aqui para apresentar. A gente quer mostrar só quando ela já entra, né, pelo forame magno. Então essa parte aqui já é a chamada parte da artéria vertebral, chamada de parte intracraniana. Muitos autores chamam também de intradural. Mas antes de chegar aqui, a artéria vertebral ela passa por outras partes, perdão. Ela passa pela parte cervical, tá? Parte pré-vertebral, parte transversária, parte atlântica, para chegar na quinta e última parte, a parte intracraniana, tá? Tem algumas classificações que colocam partes diferentes, mas essa é a mais utilizada, né, para dividir a artéria vertebral. E a gente vai ver somente essa parte aqui, que é a parte mais, eu diria, conhecida, tá? A parte mais conhecida, conhecida não, a parte mais importante, né, que vai irrigar o cérebro, o encéfalo, que é a parte intracraniana, a parte já que depois que entra na dura mate, a parte intradural. Bom, pessoal, essa peça aqui é só para mostrar de maneira geral, tá? As artérias vertebrais e a artéria basilar, para vocês entenderem o contexto delas no encéfalo. Mas aí a gente vai partir para uma outra peça, tá? Que é essa aqui, certo? A gente vai partir para essa peça, tá? Onde a gente vai trabalhar aqui os principais ramos, tá? Vocês vão ver que eu vou usar várias peças hoje, tá? Porque eu quero mostrar diferentes perspectivas. Então vejam aqui uma vertebral, a artéria vertebral direita, a vertebral esquerda, que é o bulbo, ponte e o mesencéfalo seccionado. Um dos primeiros ramos que eu queria mostrar para vocês é esse ramo aqui que vai para trás, ó, do tronco encefálico, vai para o cerebelo. É a artéria cerebelar inferior posterior. Artéria cerebelar inferior posterior. Chegando já próximo da artéria vertebral direita, se unir com a vertebral esquerda, formando a basilar, a gente tem uma bem linda aqui, ó. Estão vendo? Aqui vem um ramo de um lado, um ramo do outro, para formar aqui no meio a artéria espinal anterior, tá certo? A artéria espinal anterior. Quando a gente retira o encéfalo do crânio, aí fica mais difícil, viria um pouquinho mais aqui embaixo a artéria espinal posterior, tá? Que iria para trás, né? Posterior da medula espinal. A gente não tem aqui, só tem a espinal anterior, mas tá bem legal ela aqui. E aí, pessoal, vocês chegam aqui à artéria basilar, né? A gente destaca muito, né? Se tem uma cerebelar inferior posterior, ramo da vertebral, na basilar, um ramo importante é a artéria, vejam aqui que também vai para o cerebelo, veja que está
associada ao cerebelo, a parte inferior, só que agora a parte mais anterior, é a artéria cerebelar inferior anterior, tá? Depois eu vou mostrar outra peça, mostrando que tem outros ramos menores aqui. A gente dissecou muito as meninges, então acabou retirando alguns ramos aqui, que são as artérias pontinas, mas dá para ver bem de um lado, tá? E do outro, até os seus ramos aqui, ó, se dividindo, da artéria cerebelar superior, tá? Veja que vem primeiro a artéria cerebelar superior, tá certo? É bem interessante essa relação com o nervo oculomotor. E aqui, se a basilar se continuasse nessa peça, que a gente fez a secção aqui no mesencéfalo, vocês viriam contornando, né, como se fosse comprimindo, né, os nervos oculomotores, né, entre a cerebelar. O nervo oculomotor fica entre a cerebelar superior e a artéria cerebral posterior, que ficaria aqui. E aí eu mostro a vocês nessa peça, tá, para ficar mais claro. Olha aqui. Tá? Aqui em cima de novo a basilar, a cerebelar superior e aqui, né, a cerebral posterior, tá certo? A artéria cerebral posterior. Aqui dá para ver bem, ó, os ramos, que eu disse para vocês são vários ramos, estão mais escurinhos. São ramos chamados de artérias pontinas, tá certo? Artérias pontinas. A gente vê de novo, só para mostrar vocês de novo, né? Aqui a gente tem as artérias, a artéria cerebelar inferior posterior, tá bom? Artéria cerebelar inferior posterior. Essa é mais uma peça que eu queria mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais outra peça para mostrar, porque a gente já mostrou aqui ramos importantes, né? Que seria a artéria espinal anterior, a cerebelar inferior posterior, que são ramos da artéria vertebral. Não deu para ver a espinal posterior, tá? Ramos da basilar, os importantes, a gente viu, né? Vocês viram aqui os ramos importantes. Tem essa aqui, né? Que é a cerebelar inferior anterior, tá? Não temos uma aqui específica para a artéria do labirinto, tá? A artéria auricular interna. Pesquisem aí direitinho, vocês vão ver que ela fica bem próxima à artéria cerebelar inferior anterior. Já vimos as artérias pontinas, né? As artérias pontinas, certo? Artérias pontinas são essas pequenas ramos que vão para. Vimos a cerebelar superior e a última é a cerebral posterior. Esses são os principais ramos, tá, pessoal, do sistema vértebro-basilar. Fica ligado agora que no próximo, terminando essa sessão aqui do vídeo, vou mostrar a vocês uma tabela, uma imagem que mostra a irrigação, né? Para onde vai levar esse sangue, para onde essas artérias vão levar o sangue para o nosso sistema nervoso central. Então fica ligado aí. Pessoal, então voltando aqui, né, para finalizar, tá? A gente viu, né, o sistema vértebro-basilar e o sistema, tá? A gente viu o sistema carotídeo, tá certo? Eu trouxe uma outra peça aqui. A gente viu o sistema vértebro-basilar, que foi seccionada no lado esquerdo, a vertebral esquerda, mas aqui tem a vertebral direita. Aqui tem a cerebelar, né, inferior anterior. Olha que bonitinho aqui, pessoal. Nessa peça a gente tem a cerebelar superior, veja aqui indo para o cerebelo. Tem a cerebral posterior, que vocês viram aí nas tabelas, o território de irrigação vai para a face inferior do cérebro, irrigar boa parte da face inferior e posterior do cérebro. Vejam que essa artéria cerebral posterior se comunica com o sistema carotídeo. Então aqui é a carótida interna, que vocês viram como principais ramos, né? A comunicante posterior, a corióide anterior, a cerebral média, tá dando para ver aí? Cerebral média, tá? Cerebral média, indo aqui para o meio a cerebral anterior, que se comunica com a cerebral anterior do outro lado pela comunicante anterior. Vejo que tem uma parte pós, uma parte pré-comunicante da cerebral anterior, tá certo? E pessoal, essa comunicação, né, que vocês viram aqui, principalmente pela comunicante posterior, essa comunicação que existe entre o sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar, essa comunicação é chamada de círculo arterial do cérebro, tá?
Então, muita gente já chamou, não é o correto chamar de polígono de Willis, mas ficou mais famoso como polígono de Willis. Esse é o círculo arterial do cérebro, que nada mais é do que um anel vascular que favorece a circulação encefálica através dessas comunicações entre o sistema carotídeo e o sistema vértebro-basilar. Pessoal, espero que eu tenha explicado claramente aí, lembra, é um nível acadêmico, é um nível básico. Espero que vocês tenham identificado as artérias, espero que vocês saibam agora também os territórios de irrigação, pelo menos de uma maneira geral. E gostou do vídeo, curte ele, compartilha, se inscreve no meu canal, pessoal. Muita gente vê meu canal, mas não se inscreve, isso é importante para continuar produzindo conteúdo para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!